O que a esquerda observa para a educação e o que a direita observa para a educação, que são contrários. Eu acho que se a gente fosse perguntar para todo mundo, a educação precisa melhorar no Brasil? Absurdamente. Esquerda e direita tem que dizer sim. É preciso dizer sim, porque reconhecidamente o Brasil está em um dos piores lugares do PISA, que são os índices que são medidos entre os países aqui da OCDE, e quando a gente fala de DEB, que é o índice de qualidade, que é uma prova que a gente faz entre a rede municipal, a gente também não está bem, sabe? E a gente não está bem no nível de distorção de idade séria, no sentido de que eu tenho crianças hoje de 10, 11, 12 anos que não sabem ler. Isso é uma vergonha. Então, e isso reflete diretamente na produtividade do Brasil, no PIB brasileiro. Porque nós somos o 6º pior país no ranking de pior competitividade de trabalhador. Nosso trabalhador é desqualificado, pouco treinado e pouco produtivo. Essa é uma realidade do Brasil. Eu não estou julgando, eu estou dizendo o que a gente passa hoje. Além da gente ter um parque industrial muito desatualizado, porque é caro, porque muitas vezes o maquinário mais tecnológico vem de fora e para a gente importar, a gente sabe que esse governo acabou de colocar uma taxa de 60% em cima de qualquer importação acima de $50 até $3.000. Então, a gente está tornando impossível a nossa indústria se desenvolver, o nosso empresário aumentar de tamanho, ele tem que sair do Brasil para fazer isso. Sabe? E o capital intelectual que a gente gera aqui, o nosso cara que ele sai bem da universidade, que é 5, 10% da população que tem nível superior, ele tá indo embora, que ele não consegue ficar aqui. Então, assim, ou melhor educação básica para a gente resolver o futuro do Brasil, ou a gente realmente vai ter que começar a fazer planos de se mudar. Para melhorar a educação básica, né? Você falou na questão, né, que nós temos um índice bem baixo. Então, isso já não é um parâmetro que foi medido agora, isso é um parâmetro que vem de muitos anos. Né? Sim, é um problema crônico. É um problema crônico, né? Ele já vem lá atrás. Para se mudar, precisa se mudar no geral. Precisa ter um plano lá de cima que muda todo o calendário escolar. Né? Até, de repente, essa questão de que o aluno não possa mais repetir de ano, ter que passar, porque vai atrasar. Eu sou de uma geração em que você tinha que passar de ano. Exato, E eu também sou dessa. Você tem que conhecer a matéria para estar ali. Certo? E de uma geração que se formavam-se grandes engenheiros, grandes médicos, grandes advogados, pessoas com qualificação total. Eu não estou dizendo e não estou generalizando que hoje nós não temos isso. Mas nós temos um índice bem menor do que antigamente, há muitos anos atrás. Porque esse quadro de estudo, esse currículo escolar facilitou para que isso acontecesse. Facilitou para que a pessoa que começou aqui no primário chegasse numa universidade sem estar 100% qualificada para ler. Como isso nós vamos competir com países de primeiro mundo, né, com crescimento? Olha, quando a gente fala de município, eu vou tentar... Porque assim, tem soluções em todas as instâncias, mas o município ele é responsável por pegar a creche, que é a primeira infância, né? Ou seja, de 0 a 5 anos, e depois dos 5 até aí o nosso fundamental, que vai até a 5ª série. É a responsabilidade do município, ou seja, a alfabetização, né? E a gente tem que garantir a universalização. Então, o município ele tem que garantir que toda criança aqui possa ter o acesso à creche e o acesso à escola. Eu acho que Florianópolis, nesse sentido, vem do bem. Porque a gente quase não tem fila. A gente chegou a zerar a fila de creche de espera, né? Isso é muito bom, mas é claro, como a gente estava comentando, a cidade cresceu e aí começou a vir novamente uma fila, muito vinda de migração, e principalmente no norte da ilha. Então, foi construída uma nova escola, hoje a fila está muito baixa e a gente consegue atender quase integralmente as crianças. Ter a possibilidade delas estarem na escola é muito importante e isso está sendo hoje uma vitória de Florianópolis, está garantindo isso. Porque tem uma criança na escola, tem uma criança que já começa a ter esse contato pedagógico muito importante e educacional e social, que é importante tanto para ela
quanto para a mãe e para o pai que precisam trabalhar e estar seguro que seu filho está tendo um bom acesso, algum acesso à educação, está seguro. Agora, quando a gente fala de qualidade lá dentro, eu vou te dizer, geralmente a gente tem o maior orçamento do município é a educação, sabia? É assim, é o maior orçamento, até porque ele tem um teto lá, um teto mínimo, né? Que é de 25% do orçamento, tem que ser da educação. Então, poxa, é o maior orçamento que nós temos. E aí a gente pega, como é que a gente vai investir esse orçamento? Quando a decisão é só política, talvez seja mais interessante investir num muro novo, numa escola brilhante, né? Numa carteira nova, brilhando, do que em qualidade, que não aparece. Vai demorar 10 anos para aparecer. E então isso é muito triste. E muitas vezes quem está pleiteando as mudanças em educação são os professores. E eu, assim, valorizo demais esse profissional, ele precisa da valorização, mas hoje ele não obtém, o bom profissional não obtém a valorização que merece, porque muitas vezes a remuneração dele está igual ao do mau profissional. Então, às vezes o empenho dele... Ele perde até o ânimo de buscar uma qualificação maior, né? Exatamente. Ele até não quer, às vezes, se percorrer na carreira. A gente tem um alto índice de absenteísmo, mais de 30% de falta de atestados, muitos atestados de estafa mental, né? Porque também está tendo um ruído muito grande, famílias, escolas. A gente precisa da família na escola, né? Precisa dessa sintonia. E aí, tu perde como isso? Aí quando a gente vai falar de educação, se a gente vai ouvir só o profissional, ele está dolorido, sabe? Ele quer ser mais valorizado e aí geralmente a gente olha só para o lado do salário do professor. E a gente esquece que ele também tem que apresentar resultado. Porque a finalidade da educação é o aluno. Exato. Então a gente precisa prestar atenção como que esse aluno está evoluindo. E eu defendo algumas coisas, sabe? Um dos projetos que eu defendo é a gente ter a educação poderia e deveria, é a melhor ferramenta que ela fosse integral. A educação integral é uma ferramenta que pode ser mais oferecida em Florianópolis. Nós somos uma das capitais que tem menor índice de oferta de educação integral. E quando eu falo de educação integral, você oferecer mais possibilidades, mais recursos para esse aluno, para ele ter mais ferramenta, sabe? Se ele tem um contraturno interessante dentro da escola, que está dando tecnologia, está dando contato para ele com informática, está dando contato com ele de empreendedorismo, educação financeira, fotografia, sabe? Qualquer outra atividade que ele possa desenvolver mais habilidades. Esporte. Esporte principalmente. É que hoje tem tanto esporte de contraturno que eu estou até falando de outras coisas. Mas que a gente possa desenvolver mais isso dentro da escola, ou se não, a gente contrata, faz as parcerias com os contraturnos, que Florianópolis faz bastante isso. Mas aí ela faz a mesma parceria com um lugar que às vezes faz a criança de depósito, fica lá jogada num canto, né? Com um lugar que oferece vários recursos, esporte, alimentação, e a gente não tem muito critério para isso, sabe? Então eu defendo que a gente tenha mais critérios para a gente fazer contraturnos melhores e a gente possa apostar mais nessa criança. Eu tenho muita até vontade. afastá-las do caminho ruim, né? Com certeza. Quando tu tá com a criança, consegue tirar ela assim, pô, ela vai ficar em casa jogada e muitas vezes, se a gente está falando de uma comunidade mais vulnerável, isso é um perigo real, né? Dela ser cooptada por outras atividades. Então, poxa, se eu dou a oportunidade de ela estar num projeto que pode desenvolver ela, desenvolver as habilidades dela, e desenvolver a visão de futuro dela, até onde que ela pode chegar. Né? A gente estava aqui falando de um amigo em comum, do Rangel, que um cara que, poxa, daqui já viajou o mundo por causa da luta, se tornou uma grande referência. Imagina se ele fala isso para um menino que está ali, que ele está ensinando, e diz, olha, aonde que tu pode chegar? Através desse caminho. Muda a visão dessa criança, porque provavelmente o pai e a mãe dela nunca saiu do bairro, sabe? Quando tu mostra para ela que ela pode chegar muito mais longe, tu dá esse meio, dessa visão. É o exemplo do bem, né, Manu? Com certeza. Não ter o exemplo do mal. Então, tu tem que envolver, tu pode sempre desenvolver mais habilidade nessas crianças. E eu acho que a gente precisa se preocupar com isso como município. Vamos chegar nessa parte do esporte. Qual é a pergunta? Foi o Ajudar esse treinamento de novo. Manu, sobre educação, qual a sua opinião sobre a educação financeira e também empreendedora nas escolas? Um abraço, prof. Antônio da CDL. Eu acabei de falar sobre isso. Eu sou fã e acho que a gente poderia ter mais projetos dentro das escolas, especialmente no contraturno. Porque eu entendo que quando a gente está falando da ementa, da base curricular, tem que concentrar em fazer o arroz com feijão bem feito. Hoje a gente não tem
criança fazendo bem em matemática. A gente também está muito mal em compreensão de texto de português. Então, assim, ó, não rouba o espaço do português, não rouba o espaço da matemática. Esse espaço é das matérias básicas que ainda precisamos muito. Agora, se a gente tiver espaço para explorar algo além, o contraturno ele pode servir como ferramenta, como espaço para isso. Então, eu vejo muito nesse sentido. Mas não pode haver uma cobrança como há nos países mais desenvolvidos na questão do esporte com a educação? Para que você, por exemplo, vamos botar um exemplo dos Estados Unidos, que é o mais comum, né? Para que você ganhe uma bolsa numa universidade, você vire aí... Até hoje eu teve um cliente que eu fiz uma entrevista com ele um pouco tempo atrás, o Nardini, que ele é jogador de futebol americano, e a gente estava questionando essa situação. Como não há ligas no Brasil ou no município de ligas universitárias, né? Que em outros países é bem fomentado isso, e aqui não. Sabe uma das coisas que a gente perde muito? É porque não existe a parceria da iniciativa privada com a universidade. Porque não existe incentivo. Porque não existe visibilidade para a iniciativa privada esse momento. Não, porque a iniciativa privada é bloqueada de fazer parceria com a universidade pública. Ah, é? É. Oh, que legal. Porque existe uma resistência muito grande que a universidade pública coloca para ter um envolvimento com a iniciativa privada. E se a gente pensasse que a iniciativa privada poderia comprar bolsas dentro da universidade, em troca... Não, mas em troca a gente patrocina atletas. E aí tem a minha marca ali na hora do atleta. Pode ser? Não, não pode. De jeito nenhum. A tua marca não entra na universidade. A gente tem uma resistência tão grande com esse tipo de parceria que a gente bloqueia oportunidades para as pessoas. E a gente poderia fomentar pesquisa... Mas isso é dentro da legislação da universidade ou é uma imposição deles? Olha, eu acho que tem as duas coisas. Porque eu já fui da universidade, né? Fiz mestrado, enfim, já dei aula lá. Uma coisa que me incomodava, por exemplo, o mercado, né, não entra praticamente dentro da universidade. A gente não pode coligar, muitas vezes, a pesquisa com o mercado. Porque daí a gente vai estar trabalhando para uma marca. Mas, poxa, acontece muito lá fora. E por isso eles têm uma produção de pesquisa muito grande. Muito maior. A gente poderia... E a gente tem a lei da inovação, se eu não me engano, é de 2015, essa lei é federal. Ela permite que a gente possa fazer pesquisas para o mercado dentro de laboratórios da universidade, utilizar a ferramenta, fazer essa parceria funcionar. A gente pode fazer isso, mas muitas universidades têm resistência em fazer isso, até porque assim, poxa, qual é o incentivo? O que eu ganho com isso? Se eu estou aqui no meu mundinho, onde eu sou o chefe, eu faço o que eu quero, a linha de pesquisa é que eu digo, né? Trabalho só com os meus amigos, todo mundo concorda entre si, tá tudo bem. Não é uma visão para o bem coletivo, né? É uma visão para o bem individual, né? É isso que eu falo, nós temos que abrir essa mentalidade. Por isso que ter essa conversa que pode fugir um pouquinho para fora do que a gente está acostumado e pegar os exemplos do exterior é muito bom, porque nos Estados Unidos a grande maioria do ensino superior é privado. E aí, para eles terem bolsas, eles precisam ser interessantes para o mercado. O mercado precisa estar junto, senão não tem ensino, pesquisa e extensão. Não depende somente do nível técnico, né? Você ter uma escola técnica para buscar esse incentivo, o mercado junto com o nível técnico. Deveria trazer também para o nível público. Mas ali, voltando na escola, para as crianças, existem muitos talentos que você descobre dentro do esporte infantil. Muitos talentos mesmo. Nós temos o skate, que está aí olímpico. Nós temos dentro de Florianópolis uma ilha um fomento muito grande no skate, no surf, no futebol e no basquete, né? Que nós estamos com a nossa amiga aqui, o Guto, que é na questão do basquete. Então, se você puder apoiar a criança dentro daquilo ali, mas fazer uma cobrança dela, para você estar aqui, você tem que me apresentar isso aqui. Eu sou uma pessoa que defende isso. Por quê? Porque eu quero que essa criança... E eles fazem isso lá fora, né? Exatamente. Para você ter uma bolsa, você precisa ter... Para você estar no time, mesmo que você seja a estrela do time, você tem que estar muito bem dentro da universidade. Mas, Carlos, o que me deixa indignado, eu volto naquela conversa do contraturno, é que hoje eu dou dinheiro público, eu contrato uma instituição e digo, cuida dessa criança para mim de tarde, e eu não peço nada para ela de melhora. Sabe? O que eu peço? É como se eu pagasse uma babá. Exatamente. Não, eu quero pagar uma professora que melhore ele.
sabe? E eu estou pagando para isso. Por que eu não posso exigir desse contraturno? Olha, ele precisa apresentar o melhor desempenho acadêmico, né? Ele precisa melhorar na escola, precisa melhorar em comportamento, enfim, tem que ter algum critério, sabe? Se a gente tem 0 critérios, a gente está pagando qualquer coisa. Então, eu sou uma defensora da eficiência do dinheiro público. Eu não tenho nenhum critério hoje. Eu adoraria que a gente pudesse colocar isso como município. Tem que ter melhora na entrega dessa criança para a sociedade. Você tem que buscar isso. Margaret Thatcher já dizia que dinheiro não é público, né? É do pagador de imposto. Eu cito muito essa frase, está gravada lá no meu gabinete. Quem quiser visitar, tá lá. Tá lá essa frase? O dinheiro é do pagador de imposto. Não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de impostos. Aí.